Arthur, quem é que lamentou mais, o PSG ou o Bayern de Munique, o confronto? O Paris Saint-Germain, né? Assim, ficou um gostinho muito estranho, né, do Paris Saint-Germain, que era o favorito para passar no grupo e estava conquistando essa classificação em primeiro lugar até o minuto 92 do jogo entre Maccabi Haifa e Benfica, né? Se o Benfica não faz o gol com o João Mário aos 92 minutos, o Paris Saint-Germain passa em primeiro lugar e a tendência era escapar de um tubarão. E essa brincadeira toda, essa tirada de pé do PSG também na partida contra a Juventus, que tem a sua responsabilidade, exatamente porque muitos jogadores em campo não sabiam que estavam indo para o segundo lugar, né, ou que poderiam ficar em segundo lugar. Essa tirada de pé do acelerador e também o fato do time ser o favorito em orçamento, em jogadores que tem dentro do grupo, mesmo com o Benfica estando muito bem e a Juventus estando lá, mostra que o PSG se deu pior do que o Bayern de Munique. Porque, para mim, o Paris Saint-Germain deveria ter escapado de um tubarão agora nas oitavas de final, e esse jogo, o Bayern de Munique, até pelo que apresentou na temporada, independentemente do trio M&M estar bem, é o favorito. Se a gente está colocando em porcentagem, para mim é 60% o Bayern de Munique e 40% o PSG. O Bayern de Munique liderou o seu grupo, fez 18 pontos em 18 possíveis no grupo que a gente apelidou aqui de grupo da morte. E aí eu estava vendo as entrevistas, né, tanto do diretor esportivo do Paris Saint-Germain quanto do diretor esportivo do Bayern, o Salihamidzic, e o Luiz Campos, e a gente vê um tom um pouco de decepção do Luiz Campos, e do Salihamidzic parece que é um desafio a mais para um Bayern de Munique que não deve temer ninguém numa Liga dos Campeões em que o time se classificou com 18 pontos no grupo da morte. Então, acho que para o Bayern de Munique enfrentar o Paris Saint-Germain pode ser até positivo, viu, Tainá? Porque se a gente pegar a temporada passada, a gente viu o Bayern de Munique desligado, desconcentrado contra o RB Salzburg nas oitavas de final. Tudo bem que na Allianz Arena recuperou a concentração, mas foi um sofrimento na Áustria. E depois um Bayern de Munique que também não entrou ligado, não estava tão ligado assim contra o Villarreal, que fez uns jogos heróicos, né? E aí uma eliminação precoce. De repente pegar um time muito forte já nas oitavas de final e quem passar daí vai passar ainda mais fortalecido. Acho que para o PSG um balde de água fria numa temporada que o Paris Saint-Germain estava evoluindo, especialmente o trio lá na frente, Messi, Neymar e Mbappé. Pois é, aí eu me lembro da temporada passada, quando o PSG, mesmo daquele jeito, mesmo com o Pochettino, muito criticado na temporada e tal, fez um belo jogo contra o Real Madrid. Então, assim, Três belos tempos. eu acho que é muito difícil... 3 belos tempos, os 2 em casa e o primeiro tempo fora. Eu acho que é muito difícil, eu acho que tem um favoritismo claro aqui pro Bayern de Munique. Mas, assim, se você pega o trio numa noite inspirada, e a gente sabe do que são capazes, e aí eu não sei se a Copa do Mundo pode mudar ou não algum contexto para dois dos três, ou não, né? Porque daqui a pouco vencer ou não vencer pode não mudar muita coisa para os caras, pensando depois na Liga dos Campeões. Mas se eu sou o Bayern, eu ia preferir não pegar, não, Mauro. Não, era melhor não pegar, até porque o PSG conseguiu eliminar o Bayern de Munique, foi uma das poucas derrotas recentes na Allianz Arena. Depois até o Bayern ganhou sem o Lewandowski, com o Choupo-Moting, essas coisas acontecem. Ganhou, mas não levou, né? Não levou, acabaria sendo eliminado pelo City na semifinal, perdendo os 2 jogos. É a final, sim, de 2020, né? Aliás, a última derrota do Bayern de Munique na fase de grupos foi o Paris Saint-Germain. O jogo derrubou até o Ancelotti lá no Parque dos Príncipes. Aliás, duas das últimas 3 finais, sim, né? Real e Liverpool e PSG e Bayern de Munique. Tem o Paris Saint-Germain, tem um retrospecto não tão ruim com o Bayern de Munique, mas usaria todo mundo contra o Bayern de Munique, né? Assim, hoje eu daria 55-45 pelos talentos do Paris Saint-Germain e o time do Gautier que me parece melhor. Só que o Bayern segue do mesmo jeito. Perdeu o Lewandowski, que parece não ter perdido nada. Ô, Formiga, o Quesada lembrou aqui de confrontos do Bayern contra clubes não tão tradicionais, potentes, enfim, da temporada passada, em que o Bayern sofreu, porque entrou desligado e tal. Será que isso pode contar a favor do Bayern, pegar um PSG? Cara, pode ser. Eu acho um time menos exposto nessa temporada. Até o Bayern do Hans Flick, ele expunha muito o Neuer. O Bayern do Nagelsmann na temporada passada, agora um pouco menos.
E nos jogos grandes, eu acho que entra um pouco do que o Quesada falou de não ter pé no freio, nem ter jogo em banho-maria, né? No acelerador o tempo inteiro, um time marcando lá em cima, esganando o adversário e tal. Lembrando que no jogo contra o Barcelona, o primeiro, o Barcelona fez um ótimo primeiro tempo. Existem meios de agredir o Bayern, só que, cara, tu tem que estar num dia absurdo. Aquele Barcelona não jogou mal, mas não conseguiu fazer gol nenhum. Chegou no segundo tempo e tomou 2. Então, assim, ele é um time que não para de martelar, dificilmente cansa, tem muita peça no banco. Assim, você olha hoje, distribuindo lá como o Nagelsmann tem colocado, você pode ter o Coman no banco, Gnabry no banco, e aí você olha para o banco, às vezes vai estar o Goretzka, às vezes não, tem dependendo Musiala. da... Forte demais o elenco, assim, é muita peça, cara. É bizarro, assim. Sabitzer, Sabitzer que começou a temporada titular por causa do Goretzka, ou é um ou é outro, porque ainda tem o Kimmich. Então, assim... E voltou ao normal no campeonato alemão, já reassumiu. Forte, cara. A liderança não vai largar mais, né? A zaga dele. A zaga tá mais a zaga é melhor do que do ano nesse passado. Né? Pois é, porque você tem o Pamecano que tá, enfim, o ano passado foi muito abaixo do que se esperava. E nesse ano está fazendo uma temporada extremamente diferente. Você tem um De Ligt que chegou e nem é titular absoluto, mas é um grande jogador e bem lapidado. Eu tenho certeza que vai ser titular do Bayern de Munique por muitos anos. Você tem o Lucas Hernandes. O Davis agora se machucou, mas não me parece que vai ser um problema lá para fevereiro, né? Inclusive tem possibilidade de jogar a Copa do Mundo. Você tem o Mazraoui, que joga mais que o Pavard na direita, que se consolidando como titular. Enfim, é o que o Formiga falou aí, cara. O Bayern de Munique tem time para jogar 2 oitavas de final. É 70-30 a brincadeira aí, tá? 70-30? 70-30. Eu tô 55-45, mais o Morubete. Ô, Arthur, antes de te liberar, eu só queria saber, assim, na semana passada, quando aconteceu do PSG, do Mbappé confirmar que não sabia, né, no campo. Falaram pra gente só no finalzinho, que a gente tinha que fazer mais um gol, mas bem no finalzinho. Então, ficou muito claro ali a coisa. De alguma forma, hoje, depois do sorteio, depois de perceber a bucha que veio... Bucha, todo mundo entende? Que bucha não se fala. É que você ia falar assim, a merda que veio, você não quis falar, né? Você não quis falar. Isso, de alguma forma, lá, eles tomaram mais pancada. Na França, assim, se repercutiu mais a cagada do PSG de não ter feito mais um gol? Não aguentou, Mauro? Não aguentou. Mas é mais ou menos por aí, né? Cara, Tainá, a imprensa francesa ela não é delicada com o Paris Saint-Germain, né? Nunca foi. Parece até uma guerra muito explícita, né? Especialmente nas prévias de partidas da Liga dos Campeões, os caras sempre têm uma matéria que vai inflamar o vestiário, que vai jogar lenha nos bastidores, e dessa vez não foi diferente. Obviamente que o retrato da não classificação em primeiro lugar ainda está muito nítido, numa falha, inclusive, de comunicação. E aí não é apenas dos jogadores que, em determinado momento, podem ter tirado o pé contra a Juventus, achava que já estava resolvido, mas também da comissão técnica, claro, né? Que precisa passar isso para os jogadores em campo. Porque aí você fala assim, os jogadores deveriam se informar, o capitão deveria se informar. Eu também concordo, mas eu acho que é muito mais responsabilidade da comissão técnica. Só para dar um exemplo, quando acaba o jogo do Maccabi Haifa com o Benfica, os jogadores do Benfica também não sabiam o que estava acontecendo. Eles vão no técnico e aí o Roger Schmidt está explicando. Olha, passamos em primeiro porque foram 5 critérios de empate. E o 6º passou o Benfica. Passamos o primeiro por conta do gol fora, enfim, desse 6º gol do João Mário. Então é óbvio que o jogador dentro de campo, ele não tem uma calculadora. Isso tem que passar da comissão técnica, do treinador. E aí eu acho que foi um erro realmente ali do Galtier, porque de repente, se o Paris Saint-Germain começa a ver os gols do Benfica saindo, e eles estavam sendo anunciados no telão de Turim, os caras apertam um pouco mais, fazem mais um gol e garantem, entendeu? É isso, não, total. Eu acho que é muito mais da comissão técnica dos jogadores. Os jogadores têm que focar, no fim das contas, em fazer ali o que eles estão para fazer. Eu preciso liberar o Arthur. Mas pode liberar, porque Quesadinha aí atrás, Quesadinha é bom. Esse cachecol aí é daquela fase do agosto maluco? Atrás de você aí. Né? Que são todos os times que jogaram, né? Esse cachecol é bonito. Mas Agosto maluco mesmo, foi maluco. Cadinho, pirata, viu? Porque não tinha original para comprar. Então, agora tem que ir embora.
Cara, Tchau. O bom dessa emissora é que ela é muito gente com a gente. As pessoas o quê? São reais aqui. Reais. Tchau pra você, Jack Sparrow. Beijo.